Lucas capítulo 21, versículo 25 diz assim: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas em cima. Aí na terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação, ou seja, na esperança das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto as virtudes ou os poderes do céu serão abalados, e então verão vir o Filho do Homem, derrotado, fracassado, doente. Como ele virá? Numa nuvem, com poder e grande glória. Quantos glorificam a Deus só por causa disso? Ele vai voltar. Aplauda o Senhor e adore a Ele, exalta o Senhor. Lucas capítulo 21, versículo 19 diz: na vossa paciência possuí as vossas almas. O que está faltando para a nossa igreja moderna, a igreja de Jesus na terra, é exatamente isso. É a esperança na volta de Jesus. E se você observar, como eu digo, repito, vou dar apenas uma introdução aqui para que nós possamos já nos familiarizar com o assunto que está quente e que nós vamos começar depois da campanha. A campanha primeiramente vai nos aquecer o nosso coração, vai nos avivar, vai avivar a nossa vida, e depois nós vamos entrar com o estudo. E se você observar, se você tiver uma televisão em casa, se você tiver internet, você verá que os sinais estão se intensificando. E qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós... Obrigado, deixa a pessoa. Nós estamos perdendo tempo, irmãos, com coisas tão banais, sem sentido, que fazem a gente perder o foco daquilo que realmente vale a pena, daquilo que realmente nos traz esperança. Às vezes, dentro de casa, estamos tão tristes, desanimados, tão preocupados com uma série de problemas que nós vamos acumulando durante a semana, não é? E esta esperança da volta de Jesus, aos poucos, ela vai se apagando como uma vela. A cera vai derretendo, os problemas vão se acumulando, as tristezas vão aumentando, aí o crente se apaga como uma vela que derrete. Para isso nós precisamos reacender essa chama, reacender esta esperança que está apagada em muitos de nós, porque os sinais estão aí. Esses dias agora, se alguém puder me relembrar, um país, essa semana agora, sofreu um atentado de um terremoto. Quantos viram isso? Qual foi o país? Alguém lembra? Marrocos, né, pastor? Sabe quantas pessoas morreram apenas em um terremoto? 1.000 pessoas. Mais de 1.000, em torno de 1.000. E o especialista estava falando uma coisa interessante. Ele disse assim: quando acontece um terremoto, as pessoas mais ricas, as cidades mais prósperas, são as que mais sofrem. Sabia disso? Não são as pessoas mais pobres. Porque a pessoa que é pobre, a casinha dela é baixinha, o telhado é de palha, e quando desaba, é possível sobreviver. Mas se você mora em um prédio de luxo, um prédio alto, quando ele desaba, praticamente não sobrevive. De maneira que quando Jesus disse: haverá terremotos em vários lugares, ele está dizendo: o juízo de Deus está também atingindo os ricos da terra. As nações poderosas também estão sendo atingidas. Não são apenas os pobres. É gente que tem dinheiro,
são cidades prósperas, são grandes conglomerados de pessoas que moram em prédios de luxo, em lugares de muita riqueza, mas que eles não têm uma coisa que muitas vezes nós temos e eles não têm. Eles moram em grandes prédios, ricos, prósperos, mas eles não têm a Cristo. Talvez você mora numa casa simples, humilde, mas você tem algo que eles não têm. Você tem a presença de Deus na sua vida. Amém? Você tem a graça de Deus na sua vida. Talvez você esteja até um pouquinho triste nessa noite, angustiado com algumas coisas, mas não tem problema. A presença do Senhor ainda está. Eu sei disso. Aleluia. Quantos podem adorar a Deus por causa? A nossa maior riqueza ainda é Cristo. Então nós precisamos estar atentos, estarmos acordados, porque Jesus está voltando e a trombeta está chegando. Quando falamos deste assunto, eu comecei a fazer aqui algumas análises. Eu descobri que Jesus estava dentro de um templo. Os próprios discípulos de Jesus perguntaram para ele: Mestre, quando serão estas coisas? E que sinal, veja, que sinal haverá quando estiver isto para acontecer, da volta dele? Aí quando Jesus dá essa resposta, ele dá a resposta em pequenos núcleos. Ele começa falando sobre o templo. Ele diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, olhem primeiramente para o templo, porque os discípulos falaram: estas pedras são belas, o templo de Herodes é lindo. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. De maneira que as revelações proféticas de Jesus começam exatamente aqui. Exatamente quando o templo de Jerusalém foi destruído. Os romanos cercaram a cidade e eles pisaram o templo exatamente como Jesus profetizou 40 anos antes. Alguém ouviu o que eu disse? Jesus falou 40 anos antes que o templo seria destruído. O que parecia ser impossível, porque o templo demorou muito tempo para ser construído. 40 anos depois, o templo foi destruído. E pasme, até hoje, ele continua destruído. Faz 2000 anos que o templo foi destruído e ele continua no chão. Em cima dele está uma sinagoga dos muçulmanos. E os judeus nunca mais conseguiram reconstruir. E alguém disse: isso nunca vai acontecer, Jesus. Só que Jesus falou: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quantos creem que a palavra de Jesus ainda é a verdade? Oh, glorifica a Deus aí, meu. Glória a Deus, Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui. O segundo juízo que fala sobre, que antecedem a volta de Jesus, é um juízo, uma prova sobre os discípulos. Diga discípulos. Diga primeiro juízo. Diga tempo. Diga segundo juízo. Discípulos. O segundo juízo que viria sobre aquele lugar antes da volta de Jesus seria sobre os discípulos. Primeiro sobre o tempo, segundo sobre os discípulos, os apóstolos. Por isso no versículo 12 diz: mas antes de todas essas coisas, versículo 21, lançarão, versículo 12 do capítulo 21, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregarão vocês às sinagogas, às prisões, conduzirão vocês aos reis, aos presidentes, por amor ao meu nome. De maneira que o primeiro juízo antes da volta de
de Jesus seria sobre o templo foi destruído. O segundo juízo agora está vindo sobre os discípulos seriam perseguidos, os discípulos seriam conduzidos aos reis e aos príncipes para serem interrogados, para serem mortos. Os discípulos não perguntaram para Jesus. Jesus estava calado. Aí Jesus responde, mas quando eles tentaram ficar tristes, como você, nessa noite, como eu, muitas vezes ficamos, aí Jesus dá uma resposta para eles, mas não perecerá um único fio da vossa cabeça antes que todas essas coisas aconteçam. Aí fecha o sermão dizendo, mas na vossa paciência, possua a vossa alma. Na vossa paciência, possuir a vossa alma. De maneira que as tribulações que vieram sobre os discípulos não era para destruí-los, não era para entristecê-los, mas era para gerar neles paciência. Para que através da paciência eles possam conservar aquilo que eles tinham de mais precioso, a alma deles. Porque a alma de uma pessoa, a alma de um crente vale muito. Se ela se perde, o Senhor fica triste. Não é isso que Ele quer. Mas Ele quer que você conserve a vossa alma na vossa paciência. De maneira que eu lance uma palavra profética sobre a sua vida, meu irmão. Pode vir luta, pode vir problema, pode vir tribulação. Receba essa palavra em nome de Jesus. Mas você não sairá da presença de Deus. Você ficará firme através da força da palavra do Senhor. Quantos recebem isso na sua vida? Pega essa palavra e adore a Deus aí, mais uma vez. Aleluia. É coisa séria, irmãos. Terceiro juízo que viria antes da volta de Jesus seria algo mais forte, mais sério. A coisa só vai piorando. Era um juízo sobre não apenas o templo, nem sobre os discípulos, mas agora é um juízo sobre toda a cidade de Jerusalém. Veja, antes da volta de Jesus, era necessário que pelo menos estes 3 sinais acontecessem. E exatamente os 3 sinais aconteceram. Primeiro, o templo foi destruído, os discípulos foram mortos e perseguidos, com exceção de João, que não foi morto, mas morreu de morte natural. Mas o terceiro juízo está vindo aí. É o juízo sobre Jerusalém. Este sim foi um juízo difícil e tenebroso sobre toda aquela nação. Porque quando os romanos cercaram a cidade de Jerusalém, os historiadores diziam que antes de chegar dentro da cidade era necessário destruir 3 muralhas imensas. E os judeus diziam assim, os romanos não vão chegar aqui. Nós temos muralhas fortes. Nós podemos sobreviver a tudo isso. Mas eles derrubaram a primeira muralha. Derrubaram a segunda muralha. Derrubaram a terceira muralha. E eles entraram em Jerusalém. Pisaram o templo. Queimaram a cidade. A única coisa que sobrou naquela região foi um muro, chamado Muro das Lamentações. E é exatamente esse tipo de muro que nós levantamos em nossas próprias vidas. Quando você vê um crente triste, para baixo, deprimido, só falando coisa negativa, irmão, ora por ele, porque ele levantou um muro de lamentação em sua própria vida. Tudo que ele sabe fazer é lamentar, é chorar. Os judeus até hoje, 2000 anos depois, ainda se vestem de preto, vão diante dos muros da lamentação
corações e choram porque o templo foi destruído. A igreja não. A gente não tem motivo para chorar porque Jesus, que foi o templo de todos os templos, foi destruído, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quantos creem e adoram Jesus que está ressuscitado? Então adora ele. E pare de se lamentar. Você não tem motivo para se lamentar. Coloque um sorriso no rosto, enche o seu peito e adore ao Senhor, porque é isso que Ele merece aqui neste lugar. O que é que nós vemos? Uma geração de crentes que só sabem lamentar. Você quer uma dica? Aliás, um conselho não de pastor, mas de amigo. Rasgue essa lista, irmão. Pega essa lista que você tem, joga no lixo e começa a escrever coisas não para se lamentar. Escreva coisas que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu, escreva, coloca no papel e comece a se alegrar. Não por aquilo que você perdeu, não por aquilo que deu errado, não por aquilo que foi destruído, mas por aquilo que Deus vai edificar, por aquilo que Deus vai renovar, por aquilo que Deus vai fazer na sua vida, abençoada. Aleluia. Quando eu olho para a igreja brasileira, eu sinto dificuldade em entender se nós vamos para o mesmo céu, nossa mãe. Porque parece que nós estamos tão divididos, irmãos, que isso parece que Jesus precisa fazer vários céus lá em cima. A minha visão é essa, estou sendo sincero, meus irmãos, porque não é possível. Porque nós chegamos num tempo onde nós não podemos ajudar um pastor que está mais necessitado que nós. Nós fomos ali na igreja do pastor Silvio, ele orou, pregou, e um casal veio na frente e aceitou a Jesus. Quer dizer que se ele fecha a porta, aquele casal ia para o inferno. Eu tenho dificuldade de ver esses pastores que não conseguem dar as mãos uns aos outros. Jesus vai ter que criar um céu para eles, irmãos, e um céu para nós. Ou será que existe um único céu? Aprenda uma coisa: Jesus não construiu muralhas. Se tem uma coisa que Jesus sabia fazer, é construir pontes. Muralha não, mas ponte ele sabia fazer, porque havia uma muralha entre judeus e samaritanos. Contra quem? Diga judeus, diga samaritanos. Na época de Jesus tinha uma muralha invisível, que é a pior de todas, é a muralha da religião. Porque os judeus diziam assim: não, Deus estará aqui no nosso templo. E os samaritanos diziam: não, Deus estará aqui no nosso templo. Havia uma muralha. Aí quando Jesus vai no poço, a mulher samaritana diz: ei, você não é judeu? Não fale comigo. Jesus disse: mulher, se você soubesse quem é que fala contigo, tu pediria água, ele te daria uma água que ia jorrar para a eternidade. Olha Jesus construindo pontes espirituais. Sabe o que aconteceu na sequência? A mulher se converteu. A muralha veio ao chão, a mulher se converteu. Sabe o que aconteceu com Samaria? Toda Samaria também se converteu por causa de uma única mulher. Sabe por quê? Porque Jesus não constrói muralhas, Jesus constrói pontes, pontes, pontes. Vamos construir pontes nessa noite. Olha para o seu irmão, escolhe uma pessoa do seu lado e fale para ele: vamos construir pontes. Pontes, Rafael, para ganhar almas. Quantos adoram a Deus aí por causa disso? Ele está voltando, se prepare. Aleluia. O quarto juízo e último, e com isso eu encerro. Jesus no capítulo 21, versículo 25 diz: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra haverá angústia das nações.
em perplexidade pelo bramido do mar das ondas. Isso aqui é uma profecia já registrada lá em Daniel, porque Daniel vê este bramido das ondas, um vento que sopra. Quando Daniel abre os olhos, uma besta surge do mar. Aí o anjo olha para ele e diz: o mar aqui, meu filho, representa as nações que estão em perplexidade. Olha a sua televisão, leia o jornal e observe o mundo que você vive. E você vai entender que exatamente o que Jesus falou é o que está se cumprindo. Exatamente. Todos os sinais se cumpriram, todos os juízos que ele falou sobre o templo, sobre os discípulos, sobre Jerusalém, e última é a terra, também estão se cumprindo. Angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar das ondas. Os homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. E todos os poderes, as virtudes do céu serão abaladas. É uma terra que está em angústia. É o mundo que está passando por terremotos, fomes, pestilências, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Anote tudo isso. Guarde no seu coração. Porque os sinais anteriores já se cumpriram. Este é o último. O juízo de Deus sobre a terra. Jesus está falando isso para os discípulos, eles estão de boca aberta. Porque eles não viram as coisas se cumprirem, mas nós vimos. E ele continua no versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer. Que coisas? Os 4 juízos. Sobre o templo, sobre os discípulos, sobre Jerusalém e agora sobre a terra. Quando isto começar a acontecer, ele diz: olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Você quer se preparar para a volta de Jesus? Levante a cabeça. O que significa levantar a cabeça? Levante a sua vida. Ponha a sua vida espiritual em pé. Se consagre. Restaure o seu próprio coração. Faça algo por você mesmo. Se fosse você, eu pediria para Deus não apenas encher a sua vida. Eu sempre falo isso. Se fosse você, pedia para Deus fazer mais do que isso. Pediria para Deus fazer você se transbordar na presença dele. Aleluia. Porque para alguns Deus apenas enche, mas para outros o Senhor quer transbordar. Quem sabe esta pessoa que Deus quer transbordar não estará aqui nessa noite, não é você. O que é transbordar, pastor? Se você pega um copo, você vai enchendo, mas ele tem um limite, sim ou não? Qual é o limite? A borda. Só que eu tenho algumas pessoas na terra que Deus quer dizer para ele assim: meu filho, eu não quero apenas te encher, eu quero fazer você transbordar. A borda é o limite que nós mesmos nos colocamos. Deus quer que você vá além da borda, além do seu próprio limite. Deus quer que você transborde de graça, transborde de alegria, transborde de bênção, irmão. É isso que Deus quer para a sua vida. Mas você precisa ter uma atitude. Você precisa querer. Precisa desejar. Agora, se você olhar para o lado, para a esquerda e para a direita, Deus não vai te dar. Você tem que olhar primeiramente para você. Chega de olhar para os outros, chega de olhar para outras igrejas, chega de competição, chega de levantar muralhas. Está na hora de nós nos levantarmos como igreja, porque o Senhor quer fazer você transbordar na presença dele.
Recebe essa palavra em nome de Jesus. Tem alguém que crê? Então levante as duas mãos. Aliás, faça melhor, fique de pé nessa noite. Pastora Bela, pode cantar um depois, para nós encerrarmos. Aleluia. Primeiro juízo sobre o templo, diga sobre o templo. Segundo sobre os discípulos, diga discípulos. Terceiro, Jerusalém, diga Jerusalém. Quarto, diga terra. Diga todos os sinais já se cumpriram. Falta apenas um, sabe qual? Você levantar a sua cabeça. Vai ser hoje que este sinal se cumprirá. Deus quer transbordar. Deus quer fazer você transbordar de sua graça, de seu espírito, de seu amor, o suficiente até para você compartilhar com quem não tem. Tem alguém nessa noite que quer pegar esta palavra, que acredita nela? Então tem um grito de glória a Deus bem forte. Pastor Belém prepara o hino daqui a pouco, tá bom? Para nós cantarmos. Vamos encerrar com isso aqui. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Isso me faz lembrar um outro salmo, se não me falha a memória, o salmo de número 128. O que diz lá no Salmo 128? 121, melhor dizendo. Alguém lembra? Elevo os meus olhos para o monte. Amém? Não, para os montes. Por quê? Escute. Porque no Antigo Testamento, as pessoas, quando iam adorar um ídolo, elas escolhiam um monte. Cada monte um ídolo diferente. Se fosse adorar Baal, eu tinha que escolher um monte de Baal. Se eu fosse adorar o Deus dos egípcios, eu tinha que escolher um outro monte. Aí o salmista, tão atribulado, tão angustiado, muitas vezes parecido conosco, ele recebe na vida dele um ponto de interrogação. Ele diz: mas qual dos montes eu devo adorar? Porque eu levo os meus olhos para os montes. Qual Deus eu adoro? Baal, Astarote, Astarte? Qual? Aí enquanto ele está nesta dúvida, o Espírito Santo vem até ele e diz: adore ao Deus de Israel. Então ele conclui dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Por isso ele está dizendo: eleva os olhos, eleva a minha cabeça, eleva a minha vida, eleva o meu espírito, para me preparar para este grande dia. Qual dia? O dia da volta do Senhor. Prepare a sua vida, meu irmão. Coloque o seu coração na presença de Deus. Não ligue para as críticas, não ligue para o dedo apontado, não ligue para pessoas ruins. Foque na sua própria vida. Foque na sua vida espiritual. Não olhe para vizinho, não olhe para parente, não olhe para ninguém. Está na hora de você centralizar a sua vida em Cristo, olhar apenas para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Afinal de contas, não foi vizinho, nem parente, nem amigo que morreu para você, mas Jesus Cristo. Eleva os teus olhos a Ele e adora